Vamos então começar o primeiro capítulo, ouvindo elucidações. No vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flaccus, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Congregamo-nos ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções edificantes. E, sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade dentro do assunto e guardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Até então, ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam, arrebanhando milhares de criaturas arraigadas, presas no mal. Entretanto, agora, o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectativa de aluno que não deseja perder um detalhe do ensinamento, observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos no recinto éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes atormentados das sombras. Então nós vemos aqui que ele está reunido num educandário, numa casa de estudos de aprendizado, onde o ministro Flaccus vai dar uma palestra para os trabalhos que eles vão realizar. São algumas dezenas e eles vão realizar um trabalho nas colônias purgatoriais, um trabalho junto a irmãos presos no mal, irmãos que estão em regiões, digamos assim, mais nos abismos, naquelas regiões mais profundas, abaixo do umbral grosso. Então ele vai trabalhar com irmãos que estão muito presos, arraigados no mal, irmãos que vão dar muita dificuldade para aprenderem ou para se modificar. Então o ministro Flaccus vai dar essas orientações. O Gúbio, que é o novo mentor aqui neste livro, o mentor do André, o Gúbio, levou ele até lá, junto com algumas dezenas de outros trabalhadores que também vão fazer o mesmo trabalho. E vamos analisar, prestar muita atenção, porque essa palestra do Flaccus é para ser lida e relida. Ela é maravilhosa. Vamos começar aqui. Senhoreando-nos o Espírito, quer dizer, comandando-nos o Espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Os superiores que se dispõem a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas, sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. O que ele está colocando aqui é extremamente importante. Não se pode usar as mesmas armas que esses irmãozinhos instigantes. Tem que entrar nessas regiões, trabalhar com esses irmãos com muito amor, com muita caridade, com muita benevolência. Porque se voltar, quer dizer, ficar com raiva, ficar com alguma animosidade por causa da maldade, por causa da frieza desses irmãos, vai baixar a vibração e não vai adiantar nada, vai entrar naquela vibração, corre o risco ainda de ficar preso, por algum tempo em regiões menos dignas. Então o que ele está colocando aqui, a severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve.
Aquele que quer instruir tem que ter disciplina, tem que ter severidade, mas tem que ter muito amor. Tudo que for colocado tem que ser com muita amorosidade. Como sempre, não é o que fala, mas é como. Como se fala, como se coloca para os nossos irmãos aquilo que nós queremos passar ou queremos instruir. Ele continua aqui. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo o aperfeiçoamento real, movimenta-se no sentido inverso. Então, a educação, o aprendizado, ele pode vir de fora para dentro. Mas o entendimento, a sabedoria, a vontade de se modificar, de realmente aprender, ela vem de dentro para fora. É o caminho inverso. A pessoa tem que querer, tem que se modificar de dentro para realmente o aprendizado ser verdadeiro, não ser só adquirir conhecimento. Aprender o ensinamento que está recebendo e apreender, guardar dentro de si. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. É a mente que comanda. É a mente que tem a vontade. É a mente que tem a disciplina. É a mente que resolve se modificar. Não é essa mente física. Este cérebro do corpo é comandado pela mente do espírito, que comanda a mente que está no perispírito, que comanda a mente que está no corpo físico. O espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda, quer dizer, ele aprende a gastar a eletricidade no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira. Mal conhece a existência da primeira, ou seja, a existência dos poderes da mente, o que se pode fazer com a mente, que nos preside a todos os atos da vida. É a força da mente, é a capacidade mental que preside todos os atos da vida. É a nossa mente que comanda a nossa vida. A nossa vida é o espelho daquilo que existe na nossa mente. Primeiro nós pensamos, aí nós plasmamos, quer dizer, materializamos, e aquilo que nós materializamos é o que nós vamos conviver e viver. É o que nós vamos, digamos assim, é o cenário no qual nós vamos representar o personagem que nós estamos representando no palco da vida. A rigor, portanto, não temos círculos infernais de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras que se agregam consciências embotadas, quer dizer, insensíveis na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Quer dizer, não existe inferno. O inferno e o céu estão dentro de nós, depende das nossas escolhas. Nós criamos o inferno que nós vamos viver com a nossa mente, as nossas escolhas, ou o céu no qual nós vamos viver. A escolha é nossa, somos nós que plasmamos. Desesperadas e insubmissas, quer dizer, desesperadas e rebeldes, criam zonas de tormentos reparadores. Somos nós que criamos. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Ninguém se modifica, ninguém se regenera por palavras. Ninguém se regenera da boca para fora. A gente se modifica de dentro para fora. Da vontade de se transformar a cada pensamento, a cada ato, de se modificar. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas,
mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido, em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamamos na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Nós vamos lembrar que esse livro foi publicado em 1947. O que ele está dizendo aqui é que naquela época, em 1947, já tinha um monte de roteiros, já tinha um monte de ensinamentos. Hoje, temos muito mais do que isso. Só do Chico nós temos quase 500 livros que ele nos deixou. Fora Divaldo e fora outros tantos escritores, né, que trazem as mensagens do plano espiritual. Então o que ele está dizendo aqui, roteiro, ensinamentos não faltam. O que falta, o que ele está colocando aqui, é quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. É aqueles que realmente estão mostrando o caminho para mudar o pensamento, mudar de dentro para fora. Empreender o tentame, né, a tentativa, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia que procura a simples mecanização da vida, destruindo-lhes as sementes gloriosas de improvisação de infinito e de eternidade. Quer dizer, não é uma questão cultural, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de vontade, de aplicar aquilo que se aprende no dia a dia, é uma questão de sabedoria. Você pode ter muito conhecimento e não ter nenhuma sabedoria. E pode ter muita sabedoria, ser analfabeto, não saber nem assinar o nome. Sabedoria vem de dentro, de aprendizado acumulado, de conhecimento que se coloca em prática. Isso é que é sabedoria. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando, convocando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana por si só não atende às exigências do ser imperecível. Péricles, o estadista que legou seu nome a um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes atenua, quer dizer, não lhes diminui a belicosidade e os pruridos de hegemonia, sucumbindo ao assédio de aflitivo desgosto. Alexandre, o Conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto o Divino unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario, quer dizer, a loucura pela dominação a qualquer preço. Constantino o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania, pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano devotando-se abnegado ao combate silencioso da selva microbiana. Todavia, não pôde evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante do mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Ainda hoje nós continuamos na superfície. Nós temos um desenvolvimento tecnológico fantástico, mas o nosso desenvolvimento moral
é pequeno. A gente mudou bastante em relação a essas épocas que ele está citando aqui. Tecnologicamente a mudança foi fantástica, mas moralmente a mudança foi pequena. O verniz para se conviver na sociedade, sim, mas a hipocrisia aumentou muito. Nós temos muito mais verniz de educação para conviver na sociedade do que mudanças radicais na nossa moral deturpada. Sobre os mananciais da cultura nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu pelos montes de amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração, porque Cristo, além de ser o Espírito que veio aqui na terra e nos mostrou aonde nós podemos chegar, porque ele sempre colocou que ele, como filho do homem, ou seja, um exemplo da raça, né? Porque ele juntou ali uma linhagem, né? Que vem de Davi com guerreiros, prostitutas, com todo tipo de pessoas, ou seja, isso através de José. Então, e através de Maria, que vem de sírios para recebê-lo como filho, nós vemos aí a evolução em dois mundos, a junção, né, de Maria, que vem de sírios, com José, que é o representante da raça adâmica, né, que é uma raça, não tem nada a ver com o personagem Adão, que é uma metáfora, né, é uma parábola que é colocada no Gênesis, para que a gente entenda como é que as coisas aconteceram. Então, o que nós vemos? Jesus colocava que nós podemos fazer o que ele fez e ainda mais. Então, ele mostrou até onde nós podemos chegar. Ele usava 100% desse corpo que nós temos. Nós usamos 10% quando usamos muito. Então, ele veio nos mostrar como nós devemos viver, como nós devemos agir, aonde nós vamos chegar e o que nós podemos fazer usando 100% da capacidade desse corpo que nós usamos como vestimenta aqui neste planeta. E ele nos mostra o caminho. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não fazer o outro aquilo que você não quer que faça a si. Ele veio nos mostrar qual é o caminho que nos leva a chegar onde ele chegou. É o que ele coloca aqui. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele, né, o Cristo, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo, porque o Cristo colocou que ele veio para servir e não ser servido. E nós aqui, infelizmente, queremos o tempo todo ser servidos. Senhor, me dá, Senhor, eu quero, me dá. A gente fica nesse me dá o tempo inteiro, como crianças mimadas, querendo aqui o melhor presente, a melhor roupa, o melhor carro, o melhor emprego, a melhor inteligência, o melhor casamento, o melhor filho, e por aí vai. Nós estamos aqui para servir, a gente tem que buscar, Senhor, aonde eu posso servir melhor, como eu posso ser útil neste planeta, porque eu estou aqui neste planeta para servir e aprender. Enquanto nós não entendermos isso, nós não crescemos. E é o que ele coloca aqui, em companhia dele, em companhia do Cristo. É indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo, que é o que eles vão fazer, né? O que os grupos vão fazer é descer aos recessos do abismo. Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres conclamando comiseração, quer dizer, implorando por comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmos? À frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição, quer dizer, dolorosa solicitação de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador.
somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição de anjos. Todos eles ali, inclusive ele, né? A humildade dele ali, um espírito muito elevado, mas ele coloca. Todos eles ali estão muito longe de se poderem candidatar a anjo. Imagina nós aqui encarnados ainda, com todas as coisas que ainda nós temos para sublimar. Então, o que ele está colocando todos nós, né? Eles ali, o Flacos, o Gúbio e todos os que estavam ali assistindo a palestra, estavam muito longe de serem anjos. Comparada à grandeza inabordável para nós, de milhões de sóis que obedecem a leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia, e nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos por enquanto de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Ele está colocando isto aqui, coisa que a gente praticamente não consegue entender até hoje. Nós somos, né, dentro desse infinito de galáxias que existe, o nosso planetinha é um grãozinho de areia nesse cosmos todo. É o que ele coloca aqui. Comparada à grandeza inabordável por nós, não dá para abordar, não dá para imaginar a grandeza, né, de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas em pleno universo. Milhões de sóis, milhões de sistemas solares como nós, milhões de galáxias como a nossa. A nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circunda, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia. Então dá para comparar a nossa Terra como uma laranja perto do Himalaia, perto dos outros planetas. Nosso planetinho azul é minúsculo. E nós outros, quer dizer, nós somos menos do que formiga aqui nesse planeta. O planetinha já é minúsculo, é um grãozinho. Nós somos menos que formiga nesse grãozinho perdido no universo. Nós outros, confrontados com a excelsitude, né, com a grandeza dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos por enquanto de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Nós não passamos disso, de algo insignificante. A bactéria só pode ser vista no microscópio, controlados pelo impulso da fome. A gente quer comer, a gente quer subsistir, a gente quer procriar, a gente quer manter a vida. E é assim todas as bactérias, todos os vírus, inclusive o nosso coronavírus aqui. Nós estamos aqui em janeiro de 2021. Entretanto, guindados, né, elevados, as singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Somos micróbios? Somos insignificantes? Somos. Menos do que nada no universo? Somos, mas sonhamos com o nosso crescimento para a eternidade. Sabemos que chegaremos, né, do átomo ao arcanjo. Nós teremos esse caminho para percorrer e chegaremos lá. Seremos anjos um dia. Essa é uma certeza que temos. Entretanto, o homem, nosso irmão, desintegra assombrado as formações atômicas. Nós outros, distanciados, né, do corpo, fora do corpo denso, estudamos essa mesma energia por meio de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Então ele está colocando aqui, em 1947, que a gente mal podia imaginar o que a ciência poderia trazer. E dá para repetir porque continua sendo uma grande verdade. Hoje,
2021 nós mal podemos imaginar o que temos pela frente em termos de progresso. Então o que ele coloca, enquanto o homem, nosso irmão, desintegra, assombrado as formações atômicas, está começando a dividir aquilo que ele achava que era indivisível, que é o átomo, nós outros, aqui desencarnados, estudamos essa mesma energia por meio de aspectos que a ciência terrestre, estuda o átomo, estuda a energia, o que hoje nós chamamos de energia quântica. Já estavam lá naquela época há muitos anos-luz do que estamos hoje. Estudamos essa mesma energia por meio de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. E a gente pode repetir isso hoje, O que se estuda no plano espiritual, a gente nem mal consegue imaginar hoje. Vai chegar para nós aqui daqui a 100 anos. Caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, progresso infinito e nós, a sondar a força mental que nos condiciona as manifestações nos mais variados planos da natureza. Quer dizer, com tudo que nós já sabemos do átomo, com tudo que nós já sabemos do universo, com tudo que nós já conhecemos da ciência, nós sabemos pouco de nós, sabemos pouco da mente, esta força que nos impulsiona para frente, que nos faz entender, que nos faz aprender, que nos faz crescer, que nos faz melhorar. Nós sabemos pouquíssimo, até hoje nós sabemos pouquíssimo da mente. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Então, o que ele está colocando aqui? Que nós estamos encarcelados na lei de retorno, na reencarnação, indivíduo. Então, o que ele está colocando? Que pelo menos há 40 mil anos nós já temos consciência do nosso aprendizado, nós já temos consciência de sermos espírito, não no sentido que nós temos hoje, mas no sentido de aprender, Então, há 40 mil anos que nós estamos nesse processo de crescer, aprender e retornar já com essa consciência de aprendizado. Porque antes desses 40 mil anos nós estávamos vindo, mas a gente não tinha nem consciência de sermos ser humano, de sermos corpo, do irmão, do grupo, de família, de aprendizado. Tanto é que é a época que não existia nem umbral, porque você só tem a necessidade da lei de ação e reação para aprender a partir do momento que você tem consciência de você como ser humano, do outro como igual a você, aí portanto você pode ser cobrado pelo que você fez ao outro. Antes disso você não pode nem ser cobrado, porque você está muito próximo do animal. O animal não tem umbral, o animal não tem lei de ação e reação, porque ele não tem do que ser cobrado, porque ele não tem consciência dele, nem consciência do outro. Nós adquirimos essa consciência para entrarmos no processo kármico, no processo de ação e das leis do universo de ação e reação, há 40 mil anos. É isso que ele está colocando aqui. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpe do sílex, que é uma rocha cortada, afiada para poder cortar, o homem da atualidade classifica de gloriosa era das grandes potências. O homem da atualidade classificada, essa atualidade classificada de grandiosa, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados, quer dizer, marcados, manchados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne. Aqueles que investigam o raciocínio, que estão marcados
pelos princípios religiosos, quer dizer, pelas ideias pré-concebidas das religiões que nós trazemos dentro de nós, reencarnação após reencarnação, identificam tão somente, quer dizer, descobrem tão somente nessa anomalia, né, essa renitência, o refazer, né, o famoso déjà vu, o fazer de novo a mesma coisa, essa renitência da imperfeição. Então nós nos mantemos firmes na imperfeição. A gente tem muita dificuldade para mudar, a gente tem muita dificuldade para aprender, colocar em prática e se modificar. A gente fica cristalizado, fica firme ali na imperfeição, repetindo os mesmos erros. E na fragilidade da carne, né? Essa fragilidade, essa facilidade com que a carne e a ilusão do mundo, a ilusão desse planeta nos joga para baixo, através da preguiça, da acomodação, deixar como está para ver como é que fica. Isso faz parte da carne, faz parte desse mundo, essa densidade desse mundo. A gente se acomoda rapidinho a ela, infelizmente. É isso que o Flaco está colocando. Vou repetir. Os investigadores do raciocínio ligeiramente tisnados de princípios religiosos identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. A matéria também está se modificando ao longo do tempo. O homem de Neandertal tinha um corpo que hoje é completamente diferente do nosso corpo de hoje. Aquele homem da idade das cavernas, já o começo do homem sapiens sapiens, hoje não conseguiria respirar o ar que nós temos, e o corpo completamente já diferente, o crânio, a mandíbula. A gente vai se modificando a cada reencarnação, e daqui a 100 anos esse corpo que nós temos hoje já talvez não consiga receber o espírito que vai encarnar aqui nesse planeta daqui a 100 anos. Esse corpo também estará modificado. Então nós vamos nos modificando materialmente, né, na matéria densa desse corpo, e vamos nos modificando espiritualmente conforme vamos aprendendo e vamos nos aprimorando. Mas o problema é a ilusão de ficar apegado a essa matéria como se esta matéria fosse o fim, como se essa matéria fosse algo extremamente importante. A nossa vida é uma, desde o momento em que fomos criados, mas a gente vai receber várias vestimentas. Nós já fomos Pedro, Maria, João, José. Nós vamos receber ao longo da existência imortal que temos vários personagens, até nós chegarmos no ponto que não vai existir mais a dualidade. Então a gente não vai precisar reencarnar num planeta como o nosso. Mesmo na regeneração ainda existe o mal, ele não domina, mas ele existe. No mundo feliz existe a dualidade. Então só acima da 5ª dimensão, é o que os espíritos nos trazem, é que nós vamos começar a não precisar mais desta dualidade. Ela vai diminuindo, não vai começar a não existir mais a necessidade da reforma íntima, porque não vai existir mais dentro de nós a dualidade. Então a gente não vai precisar mais ficar vigiando para a hora que aquele instinto, aquelas coisas ruins aparecerem, a gente ter que cortar. Por quê? Porque eles não vão aparecer, eles já foram limpos, já foram dominados, não vai aparecer mais nada, vai estar tudo limpo, cristalino. Aí a gente parte para outro tipo de aprendizado, outro tipo de crescimento. Por enquanto nós ainda estamos presos, né, a essa crosta planetária, a esta planeta, esse ir e vir para o aprendizado e a modificação. Mas nós somos espírito, a nossa verdadeira vida é lá. Aqui é só, digamos assim, um estágio no qual nós aprendemos as nossas lições, ou não. E vamos indo e vindo, indo e vindo.
nos campos da crosta planetária permanece, quer dizer, queda-se a inteligência, permanece a inteligência, qual se fora anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. Então, enquanto nós estamos encarnados, a nossa inteligência fica como que anestesiada, adormecida pelos narcóticos da ilusão, né, das coisas desse mundo. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Nós vamos, através do aprendizado, através da modificação, auxiliar o nosso cérebro, a nossa mente, a se modificar através da nossa vontade, aplicando no dia a dia aquilo que nós estamos aprendendo. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos à maneira do sol, que abraça os sábios e os velhos. Que coisa linda que ele está colocando aqui. Às vezes eu coloco, né, e esse é um erro meu, como frase do Emmanuel, mas essa frase começou primeiro com Leon Denis. O Emmanuel só deu ele a utiliza bastante, que é que nós dormimos no cristal, sonhamos no vegetal, caminhamos no animal e despertamos no nominal. É que ele está colocando aqui cada espécie dos seres, do cristal até o homem. Então, dali do começo, né, de quando nós começamos lá no átomo, passamos pelo cristal, né, que é o mineral, pelo vegetal, pelo animal, estamos no nominal. E do homem até o anjo, daqui nós vamos caminhar por várias etapas até chegarmos à angelitude. Abrange inumeráveis famílias e criaturas, nós vamos abranger inúmeras famílias que nos se unirão a nós através do amor, operando em determinada frequência do universo. Conforme for a nossa frequência, vai ser o grupo de amigos, vai ser o planeta no qual nós vamos encarnar para crescer e para aprender. Conforme muda a nossa frequência, vai mudando também os planetas no qual nós estamos inseridos. Por isso que nós falamos desse exílio da Terra, porque vai mudar a frequência. Só vai ficar na Terra aqueles que estiverem compatíveis com essa frequência que vai existir nela, porque o número de encarnados na Terra com essa frequência modificada vai ser maior do que aqueles com uma frequência inferior. Então alguns vão ficar ali no lusco-fusco e ainda vão ter uma chance, mas aqueles que estão com uma frequência muito inferior a essa, vão por atração, como um imã, para um planeta com a frequência condizente com aquela que nós temos. Cada um de nós vai conviver com seus pares. É a lei natural do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os verdes, né? O sol ilumina tudo, independente de se está no pântano, né, se está no pico do Himalaia, o sol ilumina tudo e a todos. E como disse Pedro, eu algumas vezes coloco como Paulo, mas foi Pedro que colocou, Paulo só repetiu, que o amor, ele limpa, ele derrete, né? Ele elimina milhões de pecados. E vamos lembrar sempre que a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Vamos limpar de nós esses conceitos, né, medievais, de religiões paradas no tempo, né, do pecado, do erro, esquece isso, limpa, porque pecado é errar o alvo. E para que eu possa acertar o alvo, eu tenho que treinar. Enquanto eu estiver treinando, eu vou errar o alvo inúmeras vezes, não tem problema errar o alvo. O que precisa é aprender com esse erro para poder se acertar. Então, toda vez que a gente falar o pecado, que o amor elimina a multidão de pecados, vamos esquecer aquelas ideias rançosas, esdrúxulas das igrejas medievais e vamos lembrar do significado da palavra pecado, errar o alvo. Eu errei e erro e vou errar o alvo inúmeras vezes, mas vou continuar
tentando, vou continuar treinando para poder acertar, porque é só assim que eu aprendo. Isso nós temos que entender. E eu só consigo aprender, só consigo me modificar através do amor, porque Deus é amor. Os ensinamentos do Flavius, por isso que eu falei, a gente tem que ler e reler inúmeras vezes, são maravilhosos. Vamos continuar na segunda parte desse capítulo, vamos continuar ouvindo a palestra de Flavius.